eu queria falar para vocês do meu amor pela igreja, do meu amor pelos sacerdotes, do meu amor por este sacrifício que transformou a minha vida. Me lembro com muita clareza que nós éramos uma família muito simples, de muitos irmãos, e que o pai e a mãe construíram sua casinha lá na Vila Comercial. Era uma casinha de um cômodo para 6 filhos, e que quando o pai estava desempregado, nós passamos por muitas provações, por muitos sofrimentos por causa do desemprego do pai. A mãe precisava cuidar dos filhos. Então uma vizinha da igreja falou se a gente não queria ganhar uma cesta para ajudar, uma cesta da comunidade. E foi muito bem-vinda aquela cesta. Quando nós estávamos com fome, lá estava Jesus na igreja. Lá estava Jesus naquela vizinha do grupo de rua. Lá estava Jesus naquele vicentino, consolando os nossos corações. Quando nós estávamos passando por apertos, nós então entramos para a comunidade, começamos a caminhar na igreja. E lá na igreja, quando passávamos por dificuldades que ia cortar a água e a luz, na pessoa do padre Norberto Savieto, que foi muito amigo da minha família, Deus socorreu a minha família e muito nos ajudou. Quando meu pai estava muito enfermo, Deus estendeu suas mãos e Jesus nos consolava pelos irmãos que nos visitavam e que nos animavam na fé, que nos ajudavam com os remédios. Então chegou um momento que precisávamos ir para frente, e mamãe precisava trabalhar. Ela nunca tinha trabalhado fora, então ela fazia uns trabalhos sociais na igreja, e o padre Genival falou assim para ela: Edna, eu quero que você cuide de tudo, e eu vou dar um carro para você cuidar dos pobres. E mamãe falou que não sabia nem dirigir, e o padre falou: se vira. E ele impulsionou ela, incentivou ela de todas as maneiras, e ela tirou carta, e ela começou a trabalhar muito pela igreja, pelos pobres. Foi pela intervenção de Jesus, que disse para ela que ela precisava ir a águas mais profundas. Então Jesus falou para mim que queria que eu consagrasse minha vida como sacerdote. Isso aconteceu numa missa, porque na missa eu escutei o padre dizendo: tomai isto é o meu corpo, tomai isto é o meu sangue. E eu fiquei pensando que Deus era doido de dar um poder a um homem fraco, de torná-lo tão presente, que só um Deus tão humilde podia se fazer prisioneiro nas nossas mãos, pão nas nossas mãos, correndo o risco de cair ao chão, de ser pisado. E Deus quis, e naquele momento eu quis consagrar a minha vida ao sacerdócio de Jesus. E lá no seminário encontrei um padre chamado José Roberto Araújo, que dizia que Deus queria tudo, que Deus queria a minha santidade, que Deus queria a minha conversão, e lá estava Jesus me fazendo subir mais um passo. Então fui conhecendo o poder da Eucaristia, fui percebendo que inúmeras misérias em mim só podiam ser corrigidas por um bom confessor, que de vez em quando me xingava até a 5ª geração, que nem eu faço com vocês. Que algumas coisas em mim só podiam ser corrigidas com uma pregação dura, que algumas coisas só podiam ser corrigidas com penitência, com jejum. E eu chorei diante de Jesus e disse: Senhor, eu quero ser diferente. E num retiro, Jesus falou para mim como falou com o cego de Jericó. Jesus falou para mim que eu precisava deixar as minhas cegueiras, e me mostrou o tamanho
das minhas infidelidades. E ali eu encontrei as mãos chagadas de Jesus, que me levantou. Por fim, experimentei nos padres a amizade, o perdão, experimentei na igreja de Deus o consolo, o socorro e as forças que eu tanto preciso para poder hoje seguir a minha vida e dizer que em Jesus Cristo eu encontrei toda a felicidade. Eu estou dizendo para vocês como que um apelo. Eu tenho pena, eu tenho dó, porque eu vejo tanta gente numa vida miserável, numa vida pesada, numa vida difícil, com marido que é doido, com mulher que não tem juízo, com filhos que só dão trabalho. E isso acontece, gente, e isso escapa das nossas mãos. Você não sabia que ia ser assim, você não criou seus filhos para ser assim, você não casou para passar por isso. Eu sei que você não tem culpa, mas aconteceu. Que você não queria ser divorciado, mas aconteceu. O que vai fazer? Foi embora, vai com Deus. Mas eu tenho pena de quem não tem a igreja, de quem não tem um sacerdote, de quem não tem um confessor, de quem não tem ouvidos para ouvir uma pregação, não tem onde se curar, não tem onde tirar esse pus, não tem onde encontrar forças para ficar em pé. Porque tem hora que eu escuto a vida de um irmão e eu digo, é difícil mesmo, que pena que você está passando por isso, mas uma coisa eu posso te prometer: segura na mão de Deus e vai. Fique em pé com Jesus, vai comungando, vai confessando, vai comungando, vai confessando, vai escutando pregação, vai escutando palavra, louva, canta, reza rosário, consagra a Virgem Santíssima, consagra São José, um dia após o outro, e uma hora toda essa dor, todo esse sofrimento vai acabar, e quando tudo isso acabar, você vai ver, você está em pé, porque Jesus está com você. Jesus esteve comigo, Jesus teceu um fio de ouro, Jesus fez um caminho, um fio de ouro, que em meio às tribulações, às tristezas, aos sofrimentos, Ele se mostrou e mostrou o seu rosto amoroso de Pai, Ele se mostrou o sacerdote, Ele se mostrou o pão da vida eterna, porque eu tinha uma fé, porque eu tinha uma comunidade, porque eu tinha uma igreja. Olha, eu estou dizendo para você, meu irmão, talvez você está cercado de gente que está no fundo do poço, e você é o único Jesus para segurar na mão deles. Ter coragem. Você é o único que comunga, você é o único que crê, você é o único que está lutando pela santidade, você é o único que quer ir para frente. Então fique em pé, não desanima, vai para frente. O Senhor está contigo, mas faz isso com a igreja, faz isso aqui nos pés desse altar, faz isso confessando, comungando, corrigindo, lutando. A luta não terminará enquanto o Senhor não olhar para você e não dizer para você: eu vi as tuas lágrimas e eu enxugarei as tuas dores. Então, qual é a maior armadilha de Satanás? Tirar você da igreja. A armadilha do demônio é pôr você na antipatia com os padres, é fazer você acreditar que você não precisa de Eucaristia, que você não precisa de comunhão, que você não precisa de confissão, que você não precisa ser corrigido em nada, que você é muito bom. Onde já se viu falar um padre falar assim comigo? Onde já se viu fulano falar assim comigo? Não sabe quem eu sou? O demônio quer prender você no teu orgulho, para quando você passar pela prova, você não ter nenhuma mão para segurar, para que quando você cair, você não ter Deus, não a ideia de Deus, mas um Deus que convive e que te visita.
Eu peço à Virgem Santíssima, nossa Mãe querida, que continue a interceder por mim e por vocês. Aconteça o que acontecer, esse lugar, aos pés do altar, é o lugar que você deve estar. É o lugar que eu estarei. É o lugar que todos os homens e mulheres de fé precisam estar. Porque se não estivermos, quando Jesus passar, nós vamos ficar de fora. Senhor, a tua vontade, a minha vontade, pode não ser a vontade de Deus. Você está cheio de sonhos e de planos. Mas eu sei de uma coisa: Deus não te esqueceu, meu filho. Deus não te abandonou. Fica com Ele, permanece com Ele, porque sua promessa é verdadeira. Ele disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanecer em mim, viverá. Jesus não mentiu. Permaneçam no Senhor Jesus. Permaneçam com o Senhor Jesus. É isso que você precisa. Olha, você não precisa hoje de um milagre. Você não precisa hoje de uma profecia. Você não precisa hoje de mais nada, a não ser o que você já está fazendo. Você só precisava hoje estar aqui. Só está aqui. É só o que eu precisava. Jesus, é só isso que eu preciso. E aí, no meio da multidão, escondidinho nesse canto, longe deste ostensório, Jesus vai olhar para você e vai segurar nas suas mãos e vai dizer: vamos em frente, meu filho. Eu sou o Deus que morri na cruz, porque muito te amo e não vou te abandonar. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso que já está presente no meio de nós.